As pessoas têm formas diferentes de agir diante do imprevisível. Este é o estudo de número 648 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, ative o sininho caso queira receber as notificações. Faça os seus comentários, que é importante para o nosso canal, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Muitas pessoas diante do imprevisível, elas ficam sem reação, ficam até surpresas. Vamos ao nosso tema: perplexidade, uma reação natural diante do inesperado. Nosso texto base está em Eclesiastes, capítulo 9, verso 13, que diz: todavia vi debaixo do sol esta demonstração de sabedoria que me deixou perplexo. Olha que interessante. Perplexidade é que não sabe se comportar diante de algo sem explicação ou diante de uma situação complexa, não sabe como reagir ou como agir, fica sem reação, fica surpreso, pasmo, indeciso e até mesmo em dúvida. E vamos ver que a Bíblia ela mostra vários personagens que ficaram perplexos diante de algumas situações. Eu quero começar falando de Daniel, porque Daniel ficou perplexo quando Deus revelou a ele o significado do sonho que o rei Nabucodonosor teve. Daniel capítulo 4, verso 19. Daniel, cujo nome babilônico era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei procurou deixá-lo à vontade, dizendo: Beltesazar, não te deixes abalar pelo que te foi revelado acerca do meu pesadelo, não te assustes. Ao que Beltesazar respondeu: ó meu senhor, quem me dera o teu sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado fosse apenas contra os que te odeiam. Os pensamentos de Daniel ficaram aterrorizados, porque Deus havia mostrado para o rei Nabucodonosor que ele ficaria 7 anos vivendo como um animal, até ele reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre tudo e sobre todos. E assim aconteceu. Após esses 7 anos, o rei Nabucodonosor, ele fez uma declaração de reconhecimento de quem era Deus, quem era o soberano. Daniel capítulo 4, verso 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. E o rei Nabucodonosor reconheceu que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Daniel, ele era o Deus verdadeiro, o Deus soberano, ele era justo, ele podia humilhar aos que andam na soberba, mas nós sabemos também que ele pode exaltar aquele que se encontra humilhado. Outro personagem que dá para nós meditarmos neste momento é o rei Salomão. O rei Salomão ficou perplexo quando ele viu os efeitos, os exemplos de sabedoria, como nós vimos no nosso texto base, Eclesiastes capítulo 9, verso 13. Também vi debaixo do sol esta demonstração de sabedoria que me deixou perplexo. O que ele havia visto era um exemplo que é descrito no versículo 14, onde mostra que um grande, poderoso rei, ele cercou uma cidade com rampas militares de ataque, e no versículo 15 mostra que um homem
sábio daquela cidade que estava para ser invadida por aquele rei, venceu usando a sabedoria. Eclesiastes capítulo 9, verso 15. Contudo, nesta pequena cidade havia um sábio pobre que livrou seu povo por meio do seu admirável saber. Apesar disso, ninguém mais se lembrou daquele homem pobre. E Salomão, ele constatou através desse exemplo, como ele mostra em Eclesiastes capítulo 9, verso 16. Então passei a refletir: melhor é a sabedoria do que o poder. Contudo, a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras logo caem no esquecimento geral. Salomão mostra: a sabedoria, ela pode livrar. Ela é mais poderosa do que o poder, do que as riquezas, do que a arma de guerra. Ela vale mais do que a força. Vamos nos lembrar do profeta Isaías. Isaías ficou perplexo diante de uma visão que o Senhor deu a ele sobre a calamidade que viria sobre Babilônia. Isaías capítulo 21, verso 3, que diz: eis que as minhas entranhas se contorceram de angústia, senti como que as dores de uma mulher em trabalho de parto, eis que estou de tal forma transtornado que não posso ouvir claramente, tão perplexo que não consigo enxergar nitidamente. E é interessante que era justamente uma visão que Deus havia dado para ele sobre um povo que levou o povo de Judá ao cativeiro. Mas também nós lembramos do sacerdote Zacarias, o pai de João Batista. Quando ele viu o anjo Gabriel, ele ficou perplexo com aquilo que ele estava vendo. Lucas capítulo 1, verso 11, verso 12. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo e um grande temor o dominou completamente. É lindo você entender que Deus, quando Ele quer falar com o povo dele, quando Ele quer agir com o povo dele, a favor do povo dele, é Ele que faz e faz do jeito que Ele quer. E Ele mandou o anjo Gabriel falar com Zacarias, e o anjo Gabriel teve que tranquilizar, e ele também anunciou o nascimento de João Batista. Lucas capítulo 1, verso 13, que diz: entretanto, o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Que boas novas que Zacarias estava ouvindo, pois tanto Isabel como ele já eram idosos e eles não tinham filho. Isabel era estéril, mas também após a morte de Jesus, as mulheres que foram ao sepulcro e chegando lá não encontraram o corpo de Jesus, a atitude delas foi de perplexidade. Lucas capítulo 24, verso 3 ao verso 5. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus, e aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Elas chegaram no sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus,
que era um costume, e elas viram que a pedra do sepulcro havia sido removida. Então elas entraram e elas ficaram perplexas com o que elas viram, porque o corpo do nosso amado Mestre Jesus não estava lá. E esses dois homens falaram sobre o que Jesus havia dito para elas e para os discípulos dele. Lucas capítulo 24, verso 6 e verso 7, não está aqui, mas ressuscitou. Olha que tremendo! Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. O anjo precisou falar com elas, precisou trazer à memória delas o que Jesus já havia dito sobre este acontecimento. Aí elas se lembraram e ao terceiro dia Jesus ressuscitou, e quando elas viram que Jesus ressuscitou, elas foram contar as boas novas para os discípulos, mas também Pedro, ele ficou perplexo quando ele foi lá ao sepulcro constatar se realmente o que as mulheres estavam falando sobre o que tinha acontecido com Jesus era verdade. Vamos conferir? Lucas capítulo 24, verso 11 e verso 12. Entretanto, eles não acreditaram nelas. As palavras daquelas mulheres lhes pareciam um delírio. Contudo, Pedro levantou-se e saiu correndo até o sepulcro. Ao chegar, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Então afastou-se e voltou perplexo com o que acontecera. Eu fico imaginando Pedro voltando aonde aquelas mulheres estavam, com uma cara de perplexo. Mas a Bíblia também nos mostra sobre o povo de Israel. 5 dias após eles terem saído do Egito, eles estavam acampados em frente ao Mar Vermelho, quando eles ouviram o barulho dos cavalos de Faraó. Eles olharam, viram o exército de Faraó, eles ficaram apavorados. Êxodo capítulo 14, verso 10. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aquela situação complicada, não tinham para onde eles correrem. Para a frente estava o mar, para trás estava o exército de Faraó. Naquele momento de desespero, eles ficaram perplexos, eles ficaram indecisos, ficaram surpresos, eles tiveram medo, clamaram ao Senhor e logo murmuraram contra Moisés. Mas a resposta de Moisés nos dá a ideia de como nós devemos reagir em situações de conflitos internos, de conflitos externos, diante de situações que nos mantêm perplexos. Êxodo capítulo 14, verso 13 ao verso 15. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Eu amei quando o Senhor me deu esse tema. E olha, eles diante da perplexidade, eles murmuraram, eles antes de murmurar, eles oraram ao Senhor, mas o Senhor respondeu a eles, porque Deus é misericordioso. E a primeira coisa que o Senhor falou através de Moisés: não tenham medo, não temais.
Isaías 41:10 diz assim: por isso não temas, porque estou contigo, não te assustes, porque sou o teu Deus, eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha mão direita, com a mão direita da minha justiça. Louvado seja Deus, porque o Senhor está falando para nós neste momento, diante de situações que te deixa sem reação, que te deixa surpreso. Não tenhas medo. Mas também a segunda coisa que nós vemos na resposta de Moisés é: fiquem quietos, estai quietos. O que Moisés estava falando para eles: acalmem-se, fiquem tranquilos, parem de murmurar. E olha o que o Senhor fala no Salmo 46, verso 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. E quando a gente vê, tem outra versão que fala: cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. O que eles precisavam fazer era se aquietar, era permanecer firme, crendo no Senhor. Quantas pessoas fazem assim como os israelitas? Viram quantas bênçãos o Senhor deu para eles lá no Egito, viram como o Senhor agiu na vida deles, castigando o Faraó com milagres, com sinais, com maravilhas. Mas o que eles fizeram? Eles temeram, eles ficaram agitados. E olha a terceira coisa que Moisés fala para nós diante da perplexidade. Moisés falou para o povo de Israel: olha o livramento que o Senhor fará, porque é do Senhor que virá o socorro. Salmo 121, verso 1 e verso 2 diz: levanto os meus olhos para os montes e questiono: de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Quando Moisés fala: olha o livramento que o Senhor fará, é mostrando para eles: fiquem calmos, fiquem quietos, porque o Senhor, ele vai enviar socorro, e vai ser hoje o socorro do Senhor. Lamentações capítulo 3, verso 25 e 26, Jeremias fala: eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam, confiantes para com aqueles que o buscam. É muito bom aguardar confiante e em paz pelo socorro, a salvação que vem de Yahvé. Nós precisamos estar firmes, estarmos confiantes, não deixar a nossa fé em Deus ser abalada. Mas também Moisés fala para eles, Moisés mostra para eles que o Senhor é quem pelejará por eles, ou seja, é o Senhor que vai lutar por vocês. E nós olhamos para nós, não podemos nos agitar, nos angustiar, porque o Deus Todo-Poderoso, ele está conosco, é ele quem peleja por nós. Deuteronômio capítulo 3, verso 22, portanto, não tenhais medo deles, pois quem combate por vós é Yahvé, o Senhor vosso Deus. Louvado seja Deus, que você possa confiar no Senhor, que quando vier alguma surpresa, algo inesperado, você tenha como reação não a perplexidade, mas confiar nas promessas do Senhor. Ainda Moisés, ele teve que transmitir para o povo de Israel que Deus mandou ele falar: marchem, não deixe o medo te paralisar, ajam com confiança no Senhor, pois quem vai agir não é você, quem vai agir é o Todo-Poderoso. Salmos 37, verso 5, Davi fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas também fala: descansa no Senhor e espera nele, não te enfades,
por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. Nesse versículo nós vemos que existem 5 verbos de ação do homem. É o homem que tem que entregar ao Senhor, é o homem que tem que confiar no Senhor, é o homem que tem que descansar no Senhor, é o homem que tem que esperar, mas também o homem não pode se enfadar. Enfadar é não se zangar, não se chatear, não ficar enfastiado, aborrecido, mas tem que confiar no Senhor. Eu vou concluir: diante de situações inesperadas ou até mesmo diante de surpresas desagradáveis, as pessoas não sabem como agir, mas para nós que servimos ao Senhor, nós precisamos, independente de qualquer circunstância, colocar o nosso foco no Senhor, colocar a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor, não nos deixar abalar pelo acontecimento, mas saber que o nosso Deus está conosco todos os dias, que o nosso Deus, Ele já nos deu vitória. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.